Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Onde você vai passar a eternidade? A vida não é 50 anos, 70 anos, 100 anos. A vida é eterna. 80 anos não acabou tudo. Morreu, mas não acabou tudo. A vida, a Bíblia diz, é eterna. Tem vida depois desta vida. Então abra comigo em Apocalipse capítulo 16, hoje de manhã. O último livro da Bíblia. E vamos olhar com seriedade esse assunto, essa questão da nossa alma, da eternidade. E eu gostaria de, hoje de manhã, apenas reafirmar esse assunto. Que todos já tenham segurança em relação a esse assunto. Muita segurança, total segurança em relação a esse assunto. Diz assim Apocalipse 16, verso 8 e 9. E se não tiver segurança, que a palavra de Deus esclareça o seu coração agora. Diz assim Apocalipse 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para darem glórias a Deus. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Nós temos sentido um pouco de calor nesses dias. Esse calor aqui de Apocalipse é pior, é destruidor. Tem poder sobre essa, mas não se arrependeram para darem glória a Deus. Apocalipse 16, irmãos, ele fala sobre o fim do mundo. E o texto diz que para algumas pessoas não houve arrependimento. Algumas pessoas não se arrependeram. E então, agora vem a punição, agora vem a destruição da alma, da vida dessas pessoas. Destruição no sentido de irem para a esquerda de Jesus. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Na primeira vinda, irmãos, Jesus fez 3 tarefas principais. Jesus pregou, Jesus ensinou e Jesus curou. A Bíblia diz que quando ele voltar segunda vez, serão para 2 tarefas. Para julgar e para separar, fazer uma separação. Mateus 25, 33 diz: e porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41, Mateus 25.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A volta de Jesus pode se dar de duas maneiras. Você morre e precisa ajustar a sua vida espiritual enquanto esteve aqui nesse mundo. Jesus volta para você. Acontece a vinda de Jesus para você. Segunda forma é Jesus vir nos céus com os anjos para arrebatar aqueles que creram nele durante esta vida para morarem nos céus. Vinde, benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. Aqueles que não aceitaram Jesus, malditos. Os que aceitaram, benditos. E olhem mais uma vez aí, Jesus, o mestre dos mestres, como eu falei alguns dias atrás, alguns domingos atrás, usando uma linguagem daqueles dias, uma sociedade pastoril, uma sociedade agrícola. Jesus diz, que ele vai pôr as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. Fácil de entender. A separação que vai acontecer. E aí cabe uma pergunta, a partir desse verso 41. Porás as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. Qual rebanho você vai estar? Você tem segurança em que rebanho, ou de que rebanho você vai participar? Uma pergunta da Bíblia para o seu coração. E só você pode responder. Eu não posso dizer aqui da frente, fulano vai estar no meio dos cabritos, fulano vai estar no meio das ovelhas. Eu? Quem sou eu? O único que pode dar resposta a essa pergunta é você. De que rebanho você vai fazer parte? Estará à direita ou à esquerda de Jesus? À direita, os que creram nele neste mundo, nesta vida. Os que não creram, perdidos eternamente. Vinde, benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. Aí vem uma segunda pergunta. O que você vai ouvir de Jesus? Vinde, bendito, apartai, maldito, para o inferno, o diabo e seus anjos. Só abrindo um parênteses aqui. Os ateus, quem não crê em Deus, dizem que eles leem a Bíblia. E eles dizem que essa questão de inferno, quem inventou foram os pastores para tirar dinheiro das pessoas. Colocar medo nas pessoas e tirar dinheiro das pessoas. Não é isso que a Bíblia diz. Inferno não é criação da mente humana. Sabem quem mais falou sobre o inferno no Novo Testamento? O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Temos os 4 evangelhos. Temos 1 de João, 2 de João, Apocalipse, escritos por João. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Foi Jesus. Em qual rebanho você vai estar? O que você vai ouvir quando Jesus voltar? Na Bíblia, na linguagem de hoje, Apocalipse 16 diz assim, final do versículo 9.
Eles não mudaram suas mentes nem suas atitudes para dar glória a Deus. Então, diante dessas perguntas, diante dessas colocações, você pode estar perguntando aí no seu coração: eu tenho que resolver isso. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu dou uma resposta certa para essas perguntas? Pelo menos duas que foram feitas. Eu preciso dar uma resposta certa aqui, eu não posso chutar uma resposta. Vou estar nesse rebanho, naquele, vou ouvir isso ou aquilo. Eu tenho que dar uma resposta acertada. Os profetas pregaram, e agora nós vamos começar a entender e explicar, depois dessa introdução. Os profetas pregaram: arrependei-vos. João Batista, o primeiro profeta no Novo Testamento, abre dizendo: arrependei-vos. Jesus chega em seguida, após João Batista, e diz: arrependei-vos. Jesus ascende os céus e os apóstolos continuam pregando: arrependei-vos. Os apóstolos já partiram, a igreja primitiva colocou as bases do evangelho, e a mensagem da igreja hoje é só uma: arrependei-vos. Arrependimento. Meus irmãos, meu amigo, os profetas, João Batista, os apóstolos, eles não chamaram o povo para se entristecerem pelos seus pecados. Eles não chamaram o povo para chorarem por seus pecados. Todos chamaram o povo para uma mudança de ideia a respeito do pecado, que é preciso se arrepender, que somos rebeldes, que somos pecadores. A Bíblia traz alguns exemplos de pessoas que parecem que se arrependeram, parece que mudaram de vida, parece que entraram no caminho certo. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Parece que se arrependeram. Quer ver um exemplo? Gênesis 4, versos 13 e 14. A história de Caim. É a narrativa do primeiro homicídio na face da terra. Caim mata seu irmão Abel. E a tristeza maior desse fato é que o primeiro homicídio ocorreu na família. Um irmão matou o outro. E quando a gente vê algo assim, a gente fica impactado, fica aterrorizado. E Jesus pregando em Mateus 5, versículo 22, no Sermão do Monte, Jesus diz mais ou menos assim: a lei diz, está falando dos 10 mandamentos, não matarás. Mas se você sentir ira no seu coração contra uma pessoa, é a mesma coisa, você está matando aquela pessoa. O pecado é o mesmo, o erro é o mesmo. Matar com um tiro, matar com uma facada, matar com uma paulada, matou, tirou a vida. Jesus diz: olha, a coisa é mais profunda, é muito além da lei. Se você sentir ira por alguém, se ficar irado contra alguém, você assassinou essa pessoa. Você também cometeu homicídio. Espiritualmente, você também matou. E quando eu estava estudando isso, pensando nisso, veio ao meu coração
Já que nós temos a mesma natureza de Caim, quantas pessoas eu já matei? Quantas pessoas você já matou? Não matei ninguém não, não matei ninguém não. Estou limpo. Eu não devo nada à lei. Ok, a lei dos homens. Mas a lei espiritual, Jesus disse, toda vez que você fica irado contra uma pessoa, você mata ela. Você comete homicídio, é o mesmo pecado, como se você tivesse tirado a vida dela. Quantas pessoas nós já matamos? Caim, ao invés de realmente se arrepender, vamos ver o que aconteceu. Gênesis 4, primeiro livro da Bíblia, bem fácil de encontrar. Gênesis 4, narrativa do primeiro homicídio. Vou ler então os versículos que mencionei, 13 e 14, de Gênesis 4. Gênesis 4, 13 e 14. Então Caim disse ao Senhor, a minha punição é maior do que ao que eu possa suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença e serei fugitivo e vagarei pela terra e quem me encontrar me matará. Ao invés de se arrepender, Caim protestou. Me aconteceu isso, eu tenho motivos porque eu fiz isso. Ele protestou na conversa que teve com Deus. Deus o chamou, onde está teu irmão? E ele volta-se com a maior ironia, a maior zombaria para Deus e diz, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sabendo de tudo que ele tinha feito. Ele conversa com Deus com ironia e protesto. Então, a gente, vendo a postura de Caim, até tem uma ideia de que, olha, ele se arrependeu do que ele fez. Mas ele não diz em nenhum momento, Deus me perdoa, eu fiz mal contra meu querido irmão Abel, eu errei. Não. Ele protesta, ele se justifica, ele reclama, ele discute com Deus. E continua o mesmo. Todo mundo começa a ler a história de Caim e de Abel, pensando, no final esse cara matou o irmão, falando com Deus, Deus está interpelando ele, Deus está procurando por ele, Deus está perguntando pelo irmão a ele, ele se arrepende. Parece, na conversa, no diálogo com Deus, que ele vai se arrepender. Não. Ele protesta, ele se justifica. Já viram criança quando erra? E você pergunta, foi você que fez isso? Não, é o seguinte, o copo estava ali em cima, e aí o copo rolou para o lado de cá, e daí eu caminhei para cá. Eu não falei para você, filho, que não era para mexer na toalha, que o copo ia cair. Não, mas a toalha estava aqui, aí eu fui pegar uma coisa ali. Já viram essa conversa de criança? Se justificando da desobediência de uma ordem. Já ouviram? É exatamente o coração de Caim. Ele não chega no ponto em que Deus está querendo tratar com ele, que é o assassinato do irmão. Ele foge do ponto, do assunto principal. Parece que ele ia se arrepender, parece que se arrependeu, mas não é isso que acontece. Em Êxodo 10, nós temos um segundo exemplo de algo que pareceu um arrependimento, parecia que tinha se arrependido,
Vejam comigo, Êxodo 10, a questão lá da saída do povo de Israel do Egito e a postura de Faraó. Êxodo capítulo 10, vamos ler do versículo 16 até o versículo 18. O diálogo entre Faraó e Moisés. Êxodo 10, versos 16. Diz assim a palavra de Deus: Então o Faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão. Tinha vindo sobre o Egito a praga dos gafanhotos. Mandou chamar depressa e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora peço, perdoai o meu pecado somente mais esta vez. E orem ao Senhor vosso Deus, para que Ele afaste de mim esta praga de gafanhotos. Orem por mim, eu errei e eu não... Resolve isso para a gente, ora por mim. E então Moisés orou. Mas Faraó não mudou. A praga cessou, Faraó continua com o coração endurecido. Olha só, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, orem por mim. Ok, Moisés, Faraó, vamos orar. Mas ele não muda. Deus precisa continuar enviando pragas sobre o Egito para ele liberar o povo, para o povo sair. Faraó tem um arrependimento transitório. Sabe o que é arrependimento transitório? É para aquele momento ali, só para se safar da situação. E ainda ele espiritualiza. Orem por mim. Orem ao Deus de vocês. E assim que as pragas cessavam, Faraó voltava a endurecer o seu coração. Não tinha arrependimento coisa nenhuma, tinha fingimento, fingia arrependimento. Parece que tinha se arrependido. Milhares de pessoas fazem isso hoje. É um arrependimento transitório. Vem a crise sobre a vida dela, vem a dificuldade sobre a família dela, vem um problema sério sobre a situação daquela pessoa, crente ou não crente. E então eles chegam na igreja, ele chega para a esposa, chega para o marido, chega para os pais, eu estou arrependido, me desculpe aí, eu não vou fazer mais. E na semana seguinte está fazendo tudo de novo, a mesma coisa. Um arrependimento transitório, temporário, daqui a pouco não vale mais. O caso de Faraó. Parecia que foi arrependimento, mas não foi. E um terceiro e último exemplo bíblico. Mateus 27. Também conhecemos bem a história. Judas, o que traiu Jesus. Interessante a história de Judas. Andou com Jesus como Pedro. Pedro sim se arrependeu. O texto bíblico diz que Pedro chorou amargamente. Judas seguiu o mesmo mestre, ouviu as mesmas mensagens. Mateus 27, 4 e 5, diz assim, Judas falando: pequei traindo sangue inocente. E eles responderam: que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Judas morre com a mesma ideia na cabeça. Judas morre apavorado e não perdoado. O pavor tomou conta da vida dele, pela besteira que ele havia feito, que ele se autopune, autopunição, comete suicídio. É diferente de arrependimento.
autopunição. Estou lembrando de Lucas 15, quando o filho pródigo voltou para casa, irmãos. Ele estava perto da fazenda, o pai viu ele voltando, o pai sai em direção a ele, o pai abraça, o pai beija ele e ele fala para o pai: pai, pequei. Pai, errei. Pai, eu fiz besteira. Pai, eu estou arrependido, pai, eu estou arrependido. Me trata como um dos funcionários da fazenda. Pai, pequei. Ele não ficou de enrolação. Eu queria experimentar o mundo, pai. Estava chateado com você, com meu irmão, pai. Eu queria ter o meu próprio dinheiro, pai. Mas eu estou voltando aí. Tem um lugar aí na fazenda para eu trabalhar? Eu trabalho durante o dia. À noite eu vou embora. Eu vou alugar um quarto, vou morar em outro lugar. Pai, pequei. Pai, estou arrependido do que eu fiz. Pequei. Quando Natã botou o dedo na cara do rei Davi, que Davi tinha se apossado da mulher de Urias, o seu melhor general, traição terrível de Davi. E Davi ficou 1 ano naquela situação. E ele diz no Salmo 31, os meus ossos se secaram por causa do pecado que havia em mim. Por dentro eu estava seco, a minha vida perdeu o sentido. 1 ano. Um dia Natã, que é o capelão do palácio, pastor, profeta, chama Davi, sentam para conversar. Natã conta uma história de um sitiante pobre que só tinha uma ovelha, do general de Davi. E então, Davi diz, tem que matar esse cara aí, a injustiça que ele fez. Natã disse, não, Davi, quem errou foi você. Você cometeu adultério e um homicídio. E Davi falou, sim, pequei, errei, pequei, estou arrependido, pequei. Mesma fala do filho pródigo. Davi, irmão, sanguinário como ele era, ele podia chamar lá os seguranças, só de seguranças próximos a Davi, ele tinha 33 soldados, dos melhores do seu exército, eram escolhidos, 33. Ele podia chamar qualquer um daqueles seus soldados e dizer, pega Natã, leva lá no porão do palácio e mete uma lança no peito desse cara que ele está sabendo demais. Mata ele. Agora, qualquer segurança de Davi faria isso, diante de uma fala dele. Mas Davi não faz isso. Ele tem um quebrantamento de coração e ele diz, pequei, errei. Você está entendendo, irmão, o que é se arrepender? O que é o verdadeiro arrependimento? Então, quando você é confrontado com a Bíblia, com a mensagem de Deus, com a mensagem dos céus, você tem que reconhecer, pode ser publicamente num culto, pode ser no quarto, pode ser dentro do seu carro, pode ser na mesa do seu escritório. Você tem que reconhecer, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu merecia ir para o inferno, mas Jesus Cristo me salvou e eu quero essa salvação, eu sou pecador, eu quero mudar de vida, habita o Espírito Santo em mim, ó Deus, para que me ajude a mudar de vida agora, salvo, começar a santificar a minha vida. Você está caminhando, eu estou caminhando para o norte, meu Deus, e agora, a partir de hoje, eu quero começar a andar para o sul. Arrependimento é isso. É mudança completa de pensamento. Você passa a pensar completamente diferente a respeito do pecado. Não se arrependeram durante essa vida aqui. É isso que Apocalipse está dizendo. Não se arrependeram dos seus pecados. E ainda blasfemaram contra Deus e não deram glórias a Deus.
2 Coríntios 7:10, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante sobre essa questão de arrependimento. 2 Coríntios 7:10, a palavra de Deus diz assim: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso. Olha aí outra questão interessante. Tem gente que confunde remorso com arrependimento. E são coisas totalmente diferentes. Eu estou com remorso, porque ele está com remorso daquilo que ele fez. Remorso não é a mesma coisa que arrependimento. Remorso é lamento. Poxa, fiz isso, poxa. Traz uma inquietação para a pessoa. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, deixa eu sair daqui logo. Deixa eu sair daqui, eu acho que eu arranhei o carro do moço ali, eu acho que eu bati no carro dele. Fica naquela inquietação, fica chateado por aquilo que fez, não é? E quer sair logo dali, está inquieto, está com remorso, está lamentando o que fez. Né? Não vai lá e coloca um bilhete no para-brisa da pessoa, do carro: bati no seu carro, eu sou culpado, eu quero pagar a despesa, meu telefone é esse aqui, por favor me ligue. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Agora ficar ali inquieto, chateado, deixa eu sair fora daqui, é remorso. Está triste pelo que fez, está inquieto. E também não quer assumir a responsabilidade. Pois tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso. Então, irmãos, 2 Coríntios 7:10 nos ensina que arrependimento é mais do que lamentar. É mais do que inquietar-se. Meus irmãos, o texto bíblico está dizendo que essa tristeza precisa realizar uma obra dentro da pessoa que a leva ao arrependimento e em seguida ela passa a ter a certeza da salvação. Estão vendo a progressão? Tristeza, e aí o Espírito Santo toca na pessoa, ela se arrepende, reconhece que é uma pessoa salva, não quer fazer mais aquilo e começa a andar de forma diferente. Estão vendo a diferença? Maioria das pessoas fica na tristeza. Estou triste porque eu fiz isso com a minha esposa, estou triste porque eu vivo fazendo isso, estou triste porque eu roubei lá na empresa, estou triste. Fica na fase da tristeza. A Bíblia está dizendo hoje para nós, em 2 Coríntios, que o arrependimento é uma resolução que eu tomo no íntimo do meu coração contra o pecado. O pecado passa a me incomodar. Arrependimento é uma disposição de buscar o perdão de Deus, a purificação da nossa vida, e a partir dessa purificação, termos poder na nossa vida. Poder vindo do alto, poder espiritual. Esse é o processo. Existe um dito popular muito interessante, que tem se propagado agora, ultimamente, com esses vídeos de internet, de pastores, missionários, não sei o quê. E um dos ensinos que eu já ouvi é que, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre céu, inferno, vida eterna, que existe o amor de Jesus inclusivo. Inclusivo. O que é amor de Jesus inclusivo? É que inclui todo mundo. O amor de Deus é tão grande que inclui todo mundo.
E nesta inclusão de todo mundo vai para o céu. Entenderam a ideia? É inclusivo, ninguém fica de fora. Inclui. Aí é mole, o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós vamos consagrar a vida? Para que nós vamos sair falando de Jesus? Estão perdendo nosso tempo aqui. Estão perdendo nosso tempo aqui. Se conversão não é importante, todo mundo vai ser salvo. Por que a gente está buscando a leitura da palavra? Por que a gente está cultuando? Por que a gente está procurando crescer espiritualmente? Estão perdendo tempo. Se está todo mundo incluído no pacote de Deus, para ir ao céu, estão perdendo tempo aqui. Estão dizendo isso, que o amor de Deus é inclusivo, porque daí não precisa de arrependimento. Não precisa de mudança de vida. Continua do jeito que está, que não tem problema. No céu cabe todo mundo. Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Jesus, irmãos, ele não recusou ninguém. Até hoje, não recusou ninguém. O que acontece é que as pessoas recusam Jesus. É diferente. As pessoas recusam Jesus. As pessoas, usando o livre-arbítrio, dizem não para Jesus. E Jesus respeita. Porque ele disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Olha a palavra inicial. Se alguém, o que, irmãos? Quiser, é vontade. Se alguém quiser. Então ele não recusa ninguém. O convite dele é para todos. As pessoas é que recusam Jesus. Então, você, lendo Lucas 14, a grande ceia, você vai aprender essa lição do dono da festa chamando, convidando as pessoas, e as pessoas dando desculpas para não participarem da festa no céu. Leia hoje à tarde Lucas 14. Vai ser bem inspirativo, vai ser bem esclarecedor para você. Anote aí Lucas 14. Vinde que já está tudo preparado. É o tema de Lucas 14. E você vai entender essa questão do livre-arbítrio. A pessoa escolhe não seguir a Jesus. Escolhe não se arrepender completamente da sua vida. Então, voltando ao Apocalipse 16 para terminar. No juízo final, aquelas pessoas que não se arrependeram durante essa vida aqui, viveram a vida do jeito que quiseram, longe de Deus, até respeitando o crente, respeitando a igreja, respeitando pastores, temor a Deus. Não, eu creio que Deus exista. Mas não se arrependeram dos seus pecados, da sua vida torta, do seu jeito de viver. E ficam assim até o final, e morrem assim. E o coração é tão endurecido que vai blasfemar. E Apocalipse está nos dizendo isso. Quando for julgado por Jesus. O que eu disse? Quando ele vier, vai ser para julgar e separar. Blasfemam. Enquanto os outros, diz Apocalipse 16, darão glórias a Deus pela grande salvação que receberam vinda do céu através de Jesus Cristo. Interessante na Bíblia, né? Deus, antes de punir, Ele sempre advertiu, chamou a atenção. Foi assim no dilúvio, foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim lá no Egito, com as pragas, foi assim com Jerusalém, que começou a se dar aos ídolos,
Os profetas chamaram a atenção. Sempre, sempre, antes de punir, Deus adverte. Não havendo mudança, ok, vem as consequências da decisão tomada. Não havendo arrependimento, se colhe o que se plantou. Essa é a palavra de Apocalipse 16. Coração duro e não se arrependeram e blasfemaram. Os salvos dão glórias a Deus. Quando você partir, tiver um encontro com Jesus, ou Ele voltar, você vai estar com o seu coração endurecido e vai se juntar ao grupo dos que blasfemam, ou você vai ter Jesus como seu Salvador, você vai procurar e procurou uma vida santa, uma vida de santificação, e você vai estar dando glórias a Deus pela salvação que Ele te deu e pela certeza que você vai morar no céu. Arrependimento. Arrependimento é a passagem que você recebe, o ticket que você recebe para entrar no céu. Vamos orar. Eu espero que ninguém aqui nessa manhã esteja no grupo daqueles que estão com o coração endurecidos. Eu tenho um grande medo também, irmãos, de que em nossa família existam pessoas que pensam que estão salvas. Pensam que se arrependeram. São pessoas boas. Pensam que vão para o céu. A decepção vai ser muito grande. O arrependido busca Deus. O arrependido busca a igreja. O arrependido tem prazer nas coisas de Deus. Na leitura da palavra, na oração, nos cultos da igreja, e falar das coisas de Deus. O arrependido gosta de falar de Jesus. O arrependido gosta de falar de Deus. O arrependido quer trazer outras pessoas para morarem no céu. Tomara que entre nós, na nossa casa, não tenha ninguém que pensa que é arrependido. E, na verdade, não mudou nada por dentro. Não tem certeza de salvação. E a sua eternidade não está garantida com Jesus. A decepção vai ser muito grande. Jesus falou sobre isso. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos boas obras, em teu nome apartai-vos de mim, malditos. Pessoas que pensam que são arrependidas, ou você está arrependido ou não. Você se arrepende e aceita Jesus como Salvador e muda de vida e santifica a língua, e santifica os olhos, e santifica as mãos. E o Espírito Santo flui em você. E você então está treinando para morar nos céus um dia. Se preparando para morar nos céus um dia. Obrigado, Deus amado, por esse tempo na tua casa. Obrigado, Deus amado, porque a tua palavra é tão clara. Senhor Deus, nessa manhã nós te rogamos que tu derrames sobre nós todo dia, além daquele primeiro dia lá que te aceitamos como Salvador, todo dia tu estejas derramando sobre nossas vidas um espírito de arrependimento, Pai, para nós estarmos na tua presença,
e na eternidade estarmos no céu. Senhor, aquilo que não foi claro, que eu não consegui explicar, Pai, eu te rogo humildemente que o Teu Espírito Santo explique no coração das pessoas. Por favor, Senhor. Não deixa que ninguém saia daqui, ninguém que esteja acompanhando pela internet, tenha dúvidas em relação à necessidade de arrependimento na sua vida para estar com Deus nos céus. Não permite, Pai, por favor, dúvidas em relação a isso. Não permita. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai.